Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o estudo dos sinais da função do segundo grau. Não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Então vamos lá. Vamos colocar aqui uma função qualquer. Já achei as raízes. Encontrei 3 e 5 nas raízes. Caso não saibam como calcular as raízes, eu vou estar deixando na descrição desse livro função do segundo grau e como achar também, calcular o gráfico da função do segundo grau. Vamos dizer que ele esteja A maior que zero. Então a concavidade vai estar para cima. Pensando sempre no y, se eu estou acima, vamos imaginar aqui que aqui fosse um zero, se eu estou acima, ele é positivo. Se eu estou abaixo, ele fica negativo. Acima de novo, positivo. Uma outra função, menos 5 e 3. Agora a concavidade é voltada para baixo. Então aí você vai ter agora, diferente. Agora você está começando de baixo para cima. Aqui você começou de cima para baixo. Agora é de baixo para cima. Então, pensando aqui em y, eu estou abaixo de zero. Então, aqui vai ser negativo, está abaixo. Ele subiu, ficou positivo, desceu, ficou negativo. Isso eu pensando em y, como se esse 5 fosse um zero. Acima de zero é positivo, abaixo de zero ele é negativo. E aí, vamos dizer que as raízes deu zero, deu delta menor que zero. Sendo delta menor que zero, eu não tenho raízes. As raízes não vão existir. As raízes não existindo, então eu não tenho valor para x. Então, ou seja, a minha parábola ela não vai encontrar o x. Então ela tende a chegar próximo de x, mas não encosta em x. Então se ela está aqui acima, então eu estou marcando todo mundo positivo. Se eu tiver abaixo de x, eu vou marcar todo mundo negativo. Ou seja, ela está triste. Aqui o a é menor que zero, aqui é o a maior que zero. E como é que eu faço esse estudo dos sinais? Como é que eu faço essa interseção entre as retas? Vamos ter aí uma função f de x sobre g de x. Vamos botar assim, uma divisão entre duas funções. E eu sei que elas têm que ser maior que zero. E aí você tem a função, você vai calcular Bhaskara, vai achar as raízes e você vai chegar agora na reta. Está maior, ele não tem o sinalzinho de igual, então aqui a bolinha é aberta. Então vamos dizer que aqui seja 1 e aqui vamos colocar como 4. E aí vamos dizer que o meu f de x, que é a nossa primeira função, o a ele é positivo. Então se o a é positivo, o a é positivo. Aqui é para quando o a for positivo e para quando o a for negativo. O a positivo, eu vou começar ele como mais, depois ele vem como menos e finalizo com mais. Um outro número. Agora para a função g de x. Então vamos colocar outro número para não ficar a mesma coisa. Vamos dizer que o g de x, ele tenha menos 1 e 2. Bolinha aberta também, porque a minha função ela é maior que zero, ela não é igual. Quando tiver igual, você coloca ele bolinha fechada. E vamos dizer que o meu g de x seja menor que zero, meu a é menor que zero. Então, o a sendo menor que zero, em vez de eu começar com positivo, eu vou começar com negativo. Guarda isso. O meu a menor que zero eu começo com negativo. O meu a maior que zero eu começo ele com positivo.
Agora a gente vai fazer o estudo dos sinais. Nós vamos aqui colocar a interseção entre as duas funções. Mas pode ter mais funções, tá? Mas nós estamos calculando só com essas duas. A interseção entre elas. Então vamos lá. Vamos começar aqui fazendo o estudo dos sinais. Mais vezes menos é menos. Ah, mas vai ficar menos até onde? Até o menos 1. Porque depois do menos 1, ele já muda o sinal. Então ele fica menos, bolinha aberta, menos 1. Então ele vai ficar menos. Quando passar do menos 1, ele já ficou positivo. E aí você continua fazendo, ó. Mais vezes mais é mais. Ele vai ficar mais até onde? Até o 1. Porque depois do 1, ele já mudou o sinal. O sinal agora é negativo. Então você para no 1 e faz a regrinha de sinal agora a partir do negativo. E você continua até chegar no 2 aqui. Então, ó, menos vezes mais. Ele vai ser mais. Aí continua até no 2. Chegou no 2, você para. O sinal agora é outro. Menos vezes menos, mais. Ele vai mais até onde? Até o 4. Chegou no 4, você troca o sinal. Que agora, ó, partiu do 4, ele ficou positivo. Então, mais vezes menos. E aí você fecha. Aí você volta lá na função. Você olha na função e fala assim, poxa, e agora? Eu tenho menos, tenho mais, tenho menos, tenho mais, tenho menos. Mas a minha função, ela tem que ser maior que zero. Ó. É isso que ele está identificando aqui, tem que ser maior que zero. Então, se ele tem que ser maior que zero, aonde você olhando aqui nesse gráfico, você observa os valores maiores do que zero. Vai ser aonde? Entre 1 e menos 1 e entre 2 e 4. Então você vai colocar aqui, ó, menos 1 tem que ser menor que o valor de x e menor que 1. Porque está entre os dois. Então pode ser um zero. Menos 1 é menor que zero. Zero é menor que 1. Certo? Por isso que eu coloco menor. Ah, mas a minha função é maior. Você colocou menor aqui por conta disso. Ele está entre os dois. Então, entre os dois poderia ser um zero. Vamos dizer assim. Então, o zero ele é menor do que 1. Mas o zero ele é maior que menos 1. Agora, no próximo, seria entre o 2 e 4. Então, ou 2 é menor que x, menor que 4. Que aí poderia também ser um 3, um 3,5 quebrado, com fração, não importa. Só tem que ficar entre os dois. Então, esse é o estudo dos sinais da função do segundo grau. Sempre lembrando da regrinha de sinal que vocês aprenderam lá no 7º ano. Mais vezes menos, menos vezes menos. Sempre lembrando dessa regrinha e guarda esses 3 tipos de gráfico. A maior que zero, começa com positivo. A menor que zero, começa com negativo. E quando não tem raízes, se tiver em cima, todo mundo é positivo. Se tiver embaixo, tudo é negativo. Guarda isso e até o nosso próximo vídeo.